Exatamente, Aciene. Ontem, então, a gente viu aí que na sessão do Congresso, os deputados e senadores ficaram em torno desses vetos, são 10 vetos que estão na pauta para ser votados, mas nos bastidores só se fala mesmo nos PLNs que regulamentam as emendas impositivas ao orçamento. Esses PLNs foram enviados pelo governo como parte de um acordo para manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu na semana passada. Então, aparentemente haveria um acordo para aprovar esses 3 PLNs que regulamentam, então, o que ficaria como emenda positiva, o que ficaria como autonomia aí do governo para fazer o pagamento dessas emendas parlamentares. Ontem, na Comissão Mista de Orçamento, um dos projetos foi aprovado, o PLN 2, mas para os outros parece que não há mais acordo, especialmente para o PLN 4, que é o mais polêmico deles, que divide, então, a responsabilidade entre o relator do orçamento e o governo para indicar onde essas emendas vão ser aplicadas, quanto que vai ser aplicado delas. Então, é sobre esse assunto que a gente começa a conversar agora com o deputado Joseildo Ramos, que é do PT da Bahia, que está aqui com a gente. Deputado, obrigada por ter vindo. E vamos começar a falar, então, sobre essa sessão do Congresso. De fato, a gente tem aí 10 vetos para ser analisados, mas o que está nos bastidores é a preocupação com essas emendas impositivas. É verdade. O que nós estamos atravessando hoje é importante que se diga para que a gente entenda o que está acontecendo. Na realidade, o governo Bolsonaro, ele tem dificuldade de trabalhar com o parlamento, mesmo porque ele não tem uma base consolidada e para tocar os seus interesses, a sua pauta, é preciso que haja negociação na política e isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Por isso que ontem, inclusive, o quórum do Senado foi baixo e o Congresso caiu. Hoje a gente vai tentar mais uma vez, não é porque tem pautas importantíssimas, além dos PLNs, existem os vetos de matérias importantes como Bolsa Família, BPC, a questão do Fundeb também que está pendente. E o que é pior, eu vi o senador que é líder do governo, Fernando Bezerra, tratando da impossibilidade de ampliar o benefício do Bolsa Família e do BPC. Ora, a primeira reforma que esse governo devia ter mandado e devia ter trabalhado prioritariamente não era a reforma da Previdência. A reforma da Previdência recaiu no lombo de quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. A primeira grande reforma, já que nós temos uma crise fiscal muito grande, seria a reforma tributária, para que a gente transformasse esse sistema regressivo que tributa de quem menos tem e deixa livre, paga muito pouco imposto quem mais tem renda, então falta de tributar a renda. E isso não aconteceu, ou seja, quem está numa crise fiscal não colocou uma reforma que aponta claramente a possibilidade de tributar a renda, que é o que falta nesse país, um sistema progressivo em tributos. Vamos falar já mais um pouquinho de reforma tributária. Antes, vamos falar da situação do Congresso mesmo. O deputado chegou aqui, deputado Silvio Costa Filho, que é vice-líder do Republicanos e que é de Pernambuco. Deputado, votação dos PLNs na CMO e depois consequente votação no Congresso. O que o senhor acha que acontece hoje? O senhor acha que os 10 vetos que estão na pauta aí se avança alguma coisa ou a ideia é esperar mesmo a votação dos PLNs lá na CMO? Olha, ontem teve uma reunião com os líderes e a maioria da casa defende que a gente possa, na manhã de hoje, votar os PLNs na comissão e, a partir daí, a gente votar no plenário da reunião do Congresso Nacional. Então, todo o esforço vai ser da manhã de hoje, que a gente possa votar os PLNs e, a partir daí, avançar nos vetos. Esse é o sentimento quase que majoritário da Casa. Qual é a avaliação que a gente faz? É um momento de muito tensionamento, é um momento difícil para o Brasil. A gente sabe que o Brasil passa por uma grande dificuldade do ponto de vista econômico, a necessidade da Agenda Brasil, do ajuste fiscal, a necessidade da implementação das reformas que o Brasil precisa. Foi feita a reforma da Previdência, nós precisamos avançar na reforma tributária, na reforma administrativa, no plano Mansueto, no plano emergencial, nós temos a autonomia do Banco Central, entre outras medidas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Economia e outras que estão tramitando aqui no Poder Legislativo. Eu acho que é fundamental que a gente possa construir uma unidade entre Poder Executivo e Parlamento e poder avançar na Agenda Brasil.
Brasil. Eu acho que nós não podemos fazer oposição ao país. O que está em jogo é a geração de emprego e renda, que sem dúvida alguma é o maior programa social do Brasil. Então, dos 3 PLNs, 2 já foram votados na CMO, um falta ser votado, que é o PLN 4, que trata dos 30 bilhões, que é o orçamento do relator. E a partir daí a gente vai avançar nessa discussão, debater cada vez mais esse tema no próprio plenário da Casa. Sua expectativa é que o PLN 4 seja aprovado na CMO hoje? Meu sentimento é que sim, o PLN 4 deve ser votado. Eu acho que estão fazendo disso verdadeiramente um grande cavalo de batalha de forma desnecessária. Você sabe que o orçamento impositivo hoje, isso existe no mundo, nas economias modernas, nas democracias, existe em vários países da Europa, no modelo americano. E ao final, o Brasil tem um orçamento na ordem de 1,4 trilhões, sobra aí em torno de 136 bi de despesas discricionárias. 90 bi fica nas mãos da União, 16 bi de emendas impositivas dos parlamentares do Congresso Nacional e fica 30 bi para que está sendo discutido no PLN 4 para a gestão do Congresso Nacional. E essa gestão, esse recurso, ele não vai ficar sobre a liderança do deputado, ele vai ficar sobre a liderança do Poder Executivo. O que vai acontecer é que os parlamentares vão poder melhor destinar esses recursos. Quem está na ponta, quem está visitando os municípios, conversando com os governadores, que conhece os problemas sociais e tem a geografia do Brasil, são os parlamentares. Então, nada que mais natural o parlamentar poder indicar esse recurso, porque conhece, compreende melhor a realidade social e sabe que essa ação ela será melhor para o seu respectivo município e o seu estado. Eu estou muito confiante que a gente faça esse debate de forma transparente, de forma serena, responsável, até porque o que está em jogo é a economia do nosso país. Deputado, o senhor também é a favor da aprovação desse PLN 4? O senhor também acha que deve ser dado, então, ao relator alguma autonomia, ao relator do orçamento, alguma autonomia da destinação desse recurso? Olhe bem, ao contrário do que o próprio presidente tem dito para a população brasileira, essa forma, esse encaminhamento derivou de um acordo com essa casa. Ora, o Poder Executivo entrou em acordo com o Parlamento e, mais uma vez, se rompe esse acordo e, obviamente, que existe espaço para negociar. Certamente que nessa situação de ficar os 30 bilhões para poder discricionariamente o relator tratar dentro do Poder Legislativo, eu acredito que não vai ficar dessa forma. Haverá aí um meio termo, já foi sinalizado, mas o que nós estamos vendo é um atropelamento das relações e a perda de harmonia, inclusive patrocinada pelo presidente. O presidente está chamando uma manifestação popular contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Poder Legislativo. Isso não é uma coisa normal. No texto da Constituição, cabe a qualquer um dos chefes dos 3 poderes estarem vigilantes para a manutenção da harmonia e da prevalência do interesse nacional, coisa que não está acontecendo. Por isso que nós estamos vivenciando a dificuldade de dar celeridade a essas pautas e eu entendo que a reforma tributária, na minha visão, ela vai ajudar muito mais do que qualquer outro encaminhamento para melhorar a crise fiscal do país. Mesmo porque nós estamos atravessando um momento muito singular, um momento em que, certamente nos próximos 3 anos, a economia mundial vai ficar patinando e o Brasil está num momento de fragilidade muito grande. Os 3 principais parceiros do país se encontram nessa situação. O principal deles estourou o coronavírus e nós vendemos commodities para a China. É o nosso maior parceiro. Isso vai ter dificuldade nesse ano e no próximo, certamente. O segundo maior parceiro é os Estados Unidos. Então, observe que o Ministério das Relações Exteriores estão se alinhando automaticamente e, na minha opinião, ferindo interesses da nossa soberania, quando a relação do Brasil tem que se dar não de uma forma monolítica,
Nós temos que ter relações paritárias com outros atores importantes no mundo. E pior agora, a Argentina, que está vivendo uma crise extraordinária e é quem sustenta a nossa indústria em pleno processo de desindustrialização do nosso país. Então, nós estamos vivendo uma quadra macroeconômica muito adversa e eu acho que, para sair desse processo, a reforma tributária justa deveria estar fazendo justiça social e fiscal, e isso não aconteceu até agora, mesmo porque o governo não tem uma base, o governo não tem liga na política com o parlamento brasileiro. Já tem uma comissão mista instalada para analisar a reforma tributária. O presidente Rodrigo Maia tem se queixado que o governo não enviou ainda a reforma administrativa. Como é que o senhor está vendo essa questão, deputado, e a expectativa para a análise dessa reforma, a questão da harmonia entre os poderes também? Olha, primeiro eu quero registrar que eu acho uma injustiça, muitas vezes, alguns ataques que estão sendo feitos ao presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia tem espírito público, tem sido fundamental para tocar essa agenda econômica dentro do Congresso Nacional, tem responsabilidade cívica com o país e eu acho que é um equívoco tentar nesse momento atacar o Congresso Nacional, a Câmara Federal, na figura do presidente Rodrigo Maia, que tem e compreende a necessidade da agenda das reformas para o Brasil. É importante registrar e está registrado nos anais da casa, o próprio presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, eles defendiam lá atrás o orçamento impositivo. Quando nós votamos essa matéria no ano passado, o próprio deputado Eduardo, ele fez um discurso comemorando a aprovação e parabenizando o parlamento brasileiro. Eu não entendo o porquê dessa mudança dessa direção. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, eu tenho procurado ajudar na agenda econômica do governo federal. Eu acho que o maior aliado desse momento do presidente Bolsonaro é fazer com que a economia possa crescer, voltar a gerar emprego, gerar renda, e a gente precisa avançar nas reformas que o Brasil precisa. Do PLN 4 que está em discussão, dos 30 bilhões que estão colocados, foi feito um acordo, um entendimento entre o ministro Paulo Guedes, entre o ministro Ramos, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi. E está alinhado o entendimento desses 30 bi, 15 bi volta para a União e 15 bi fica sobre a gestão do parlamento, mas ao final a execução será da União. O que é que eu defendo? É que a gente possa avançar nessa pauta, limpar essa matéria, tirar esse tema de discussão e avançar nas reformas que o Brasil precisa. A gente sabe a necessidade do Brasil melhorar a qualidade da radiografia tributária no Brasil. São 27 legislações tributárias diferentes. Hoje a gente tem uma ampla insegurança jurídica, a dificuldade de fazer investimentos no Brasil. O Brasil já avançou na reforma da Previdência, vai avançar na reforma tributária, tem a reforma administrativa, tem o plano que foi aprovado que trata da MP do saneamento, ou seja, foi muito importante o PLN do saneamento, que vai ser importante na geração de emprego e renda. São mais de 400 bilhões de investimentos que estão desenhados para os próximos 10 anos. O mundo, o próprio presidente do Banco Central estava colocando que tem mais de 14 trilhões de dólares de recursos para serem investidos no mundo. Então, o Brasil, sem dúvida alguma, é uma grande janela de oportunidade e se a gente fizer as reformas, eu não tenho dúvida que a gente vai criar segurança jurídica e vai trazer o investidor internacional e dar tranquilidade ao investidor brasileiro para poder avançar nos investimentos e fazer com que o Brasil volte a gerar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida da população. Deputado Joséildo Ramos, deputado Silvio Costa Filho, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. A gente volta então ao estúdio com a Jaciene.